Quando Teresa chega à residência de Luísa, Oriana relata que estão tratando da organização da festa de noivado planejada para apresentar a futura nora à elite social. Luísa comunica a Teresa que ela será sua madrinha de casamento, como haviam combinado. Teresa se oferece para ajudar na preparação do casamento. Oriana comunica a Teresa que ela será a madrinha de Luísa, mas não estará presente na festa de noivado devido à sua origem. Oriana menciona ter ouvido seus conhecidos conversando e um deles mencionou o risco de ser preso por envolvimento com drogas. Teresa assegura que a situação não é como Oriana imagina, mas esta última não deseja debater o assunto, solicitando que Teresa se retire da residência. Luísa intercede, não permitindo que Teresa se vá, e declara a necessidade de esclarecer o ocorrido. Oriana questiona se Luísa tomará o partido de Teresa. Assim que Armando se restabelece, retorna à casa de Arthur, informando ter sido vítima de um assalto, no qual os documentos foram roubados. Teresa censura Oriana por colocar Luísa em uma situação de escolha entre elas. Oriana argumenta que tal decisão cabe a Luísa. Teresa comunica a Luísa sua disposição de se afastar e abster-se de colaborar com os preparativos do casamento, a fim de evitar conflitos com sua futura sogra. Luísa expressa seu respeito por Oriana, porém reitera o desejo de não perder sua melhor amiga. Teresa se mostra contente. Ao avistar Fernando no edifício, Teresa simula estar em prantos e o abraça, mencionando ter enfrentado mais um problema com Oriana. Ela indica estar cogitando não comparecer ao casamento e distanciar-se tanto dele quanto de Luísa. Teresa manifesta satisfação pelo fato de Fernando não compartilhar os mesmos preconceitos de Oriana e por aceitá-la como é. Teresa volta a abraçar Fernando de maneira dissimulada. Luísa comunica a Oriana o desconforto que sente ao perceber que, apesar de saber da amizade entre ela e Teresa, insiste em tratá-la de maneira rude. Oriana aconselha a Luísa a considerar permitir que Teresa se afaste como forma de demonstrar amizade. Luísa se recusa não apenas por Teresa ser esposa de seu irmão, mas também por considerá-la sua melhor amiga. Fernando chega e afirma que Teresa também é sua amiga, tendo-a vista chorando. Oriana reafirma ter apenas dito a verdade, destacando que podem até gostar de Teresa, mas não podem ignorar sua origem nem as amizades que ela mantém. Quando Fernando pergunta sobre essas amizades, Oriana relata ter ouvido que um desses amigos está em risco de ser preso por envolvimento com drogas. Luísa menciona que Teresa havia negado tal informação. Luísa e Fernando decidem ouvir o relato de Teresa. Esperança atende uma ligação de Joana, que informa sobre o assalto sofrido por Armando. Aida relata a Mariano que se tornará sócia do Lua Turquesa, lamentando que Teresa também tenha participação no projeto devido a Arthur. Mariano expressa seu desapontamento ao recordar das grandes diferenças entre eles. Aida assegura não se importar com a situação financeira de Mariano, mas Mariano argumenta que essa questão pode se tornar relevante no futuro. Joana faz curativos em Armando enquanto ele lamenta o roubo dos documentos. Arthur tenta resolver o problema dos documentos e insiste para que Armando faça uma radiografia. Quando Teresa chega em casa e tenta convencer o pai a ir ao hospital, ele afirma estar bem, revelando que os documentos de Arthur foram levados. Teresa entra em desespero e sugere oferecer uma recompensa pela devolução dos papéis. Regina chega para ver o marido, enquanto Teresa recebe uma ligação de Nico, informando que foi ele quem assaltou Armando. Teresa propõe um acordo financeiro pela devolução dos documentos. Aida expressa claramente para Mariano seu desejo de levar o relacionamento deles para um nível mais sério, porém Mariano se recusa a discutir isso no momento. Aida compartilha sua resolução de visitar Rubens na prisão. Quando Luísa e Fernando chegam para falar com Teresa, ela relata sobre o assalto e que está levando os pais para casa. Aida questiona Aurora sobre a razão pela qual ela e Martim terminaram o relacionamento, mas Aurora se recusa a revelar.
Arthur interroga Luísa sobre por que Oriana voltou a tratar Teresa com hostilidade. Luísa relata que Oriana afirmou ter visto Teresa na companhia de alguns amigos da vila e que um deles estava envolvido com drogas. Joana esclarece e afirma que não é bem assim. Aida comenta com Aurora que não se sente à vontade ao entrar no apartamento de Mariano porque o irmão de Esperança está morando lá. Aurora sugere que Aida tente compreender Mariano se quiser continuar com ele e se acostume com a ideia de conviver com as pessoas da vila. Aida menciona que até Teresa estava no apartamento de Mariano, alegando estar ajudando Johnny como advogada. Aurora pergunta se Aida acredita que Teresa ainda nutre sentimentos por Mariano. Aida assegura que mesmo que Teresa não ame mais Mariano, ficaria feliz em vê-los separados. Joana esclarece para Luísa, Fernando e Arthur que Johnny foi enganado para distribuir drogas e agora ele e Patty estão sendo ameaçados. Joana sugere a Fernando que Oriana deveria verificar antes de falar o que não sabe. Fernando afirma que ele e Luísa irão apoiar Teresa, aconteça o que acontecer. Arthur pergunta como terminou a conversa com Oriana. Luísa relata que Teresa desistiu de ser sua madrinha e abriu mão de ir ao casamento. Ao chegar ao ponto de encontro com Nico, Teresa é ameaçada por ele com uma arma e jura que não o entregou à polícia. Teresa entrega dinheiro a Nico e ele passa uma pasta com documentos, saindo correndo logo depois. Teresa se desespera ao perceber que faltam alguns papéis. Arthur comunica a Luísa que se perder a disputa de Sans, o patrimônio deles estará em perigo, deixando Luísa surpresa. Teresa relata aos pais que os documentos roubados podem levar Arthur a perder toda a sua fortuna. Regina responde que se isso acontecer, ambos podem começar de novo, mas Teresa se recusa a voltar a viver contando cada centavo. Luísa avisa Arthur que, se necessário, ele pode usar os bens que pertencem a ela para resolver seus problemas. Fernando também oferece apoio. Regina sugere a Teresa que talvez isso seja uma prova para ela, já que decidiu não apoiar Mariano quando ele não tinha dinheiro e agora a vida lhe dá a chance de ajudar o homem que ama. Teresa decide se aproximar de Fernando para que ele possa ajudá-la e Arthur e convencer Oriana a aceitá-la pelo que ela é. Mariano percebe que Teresa esqueceu um lenço em seu apartamento e pede para Patty devolvê-lo. Patty se desculpa por não ter se lembrado que Aida não gosta de Teresa. Ela também presume que Aida deve se sentir mal na presença de Johnny. Mariano afirma que Aida precisa entender que ele nunca vai abandonar sua comunidade nem esquecer suas origens. Oriana procura Arthur, presumindo que Teresa já tenha se feito de vítima para ele. Arthur assegura que Teresa não disse uma palavra e que não costuma se vitimizar, mas soube por Luísa e Fernando sobre a forma como Oriana tratou Teresa. Oriana menciona que Teresa defende pessoas envolvidas com drogas e Arthur critica Oriana por não ter ouvido Teresa devido a preconceitos. Oriana alega que Teresa está manipulando Arthur. Zangado, Arthur pede que Oriana não volte a colocar os pés em sua casa por desrespeitar Teresa, pois nem ele nem sua esposa a querem em suas vidas. Armando pede desculpas a Teresa e ela responde que confiou nele e ele falhou. Armando se chateia por Teresa não ter lhe dado nenhum beijo. Oriana afirma a Arthur que Teresa abandonou Mariano devido à sua pobreza em busca de estabilidade financeira. Ela opina que Arthur exagerou ao promovê-la sócia do escritório. Arthur defende a confiança que deposita em Teresa e afirma enfrentar as consequências de suas decisões. Oriana desafia Arthur a enfrentar a situação quando Teresa eventualmente retornar para Mariano. Arthur relembra o momento em que Teresa perdoou sua traição com Paloma. Oriana argumenta que se Teresa não ama Arthur, seria fácil perdoar uma infidelidade, especialmente durante uma viagem pela Europa. Arthur enfatiza sua determinação em não manter qualquer contato com Oriana até que Teresa seja tratada com a consideração que merece. Martim, Aurora, Aida e Mariano saem juntos. Teresa expressa sua gratidão a Arthur por tê-la defendido diante de Oriana.
Arthur questiona Teresa sobre sua disposição de permanecer ao seu lado, mesmo se ele perder toda a sua fortuna, e Teresa reage com indignação à pergunta. Martim menciona ter encontrado um pedido de adoção em nome de Genoveva na fundação. Aida confirma que Genoveva está interessada em adotar um bebê. Martim destaca que o desejo dela é adotar um recém-nascido. Fernando aconselha a Luísa a aproveitar cada momento dos preparativos para o casamento. Fernando informa sua mãe que apoia a postura de Arthur e pede que ela faça as pazes com Teresa. Caso contrário, ele também se afastará para evitar que Luísa se sinta desconfortável. Aida fica desapontada ao encontrar Teresa na casa de Genoveva. Teresa sugere que Aida evite frequentar locais públicos para evitar constrangimentos devido à prisão de seu pai. Aida revela a Teresa que as ações do Lua Turquesa anteriormente pertencentes a Rubens agora estão sob sua posse, tornando-a também sócia do Lua Turquesa.